Muito bom dia, meus queridos amigos. Bom dia, Israel. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje um pouquinho atrasado aqui, muita chuva no Rio de Janeiro. O trânsito dá uma pegada, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Estou conseguindo me ouvir bem? Por causa do barulho da chuva aqui, talvez atrapalhe um pouco. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Tudo bem? Tudo na paz? Estou conseguindo me ouvir bem, me ver bem aqui? Tá, show de bola. Que bom aí que a chuva não tá atrapalhando. Nem botei tema aqui hoje de propósito, tá? Vou deixar o papo bem mais solto hoje aqui. E aproveitem assim, cara. Se vocês quiserem perguntar, comentar, fiquem à vontade. Tudo ótimo por aqui, Raíssa. Tudo ótimo, graças a Deus. Bom dia, mãe. Tudo bem? Então vamos lá. Sem enrolação hoje, tá? Vamos voltar aí a manter aquele foco do nosso papo matinal ali, ser aquele papo ali de 10, 15 minutos, pra gente poder seguir o nosso dia, né? O que eu queria trazer pra vocês hoje aqui? Vocês sabem assim, né? Eu tô há um tempo fazendo na verdade tô terminando já um mestrado, né? E nesse mestrado cada um tá ali fazendo a sua dissertação. E pra mim... Bom dia, Patrícia, tudo bem? E aí nesse mestrado, cada um tá fazendo uma dissertação e obviamente que você fica muito focado naquele tema que você está estudando, mas existe a oportunidade de você compartilhar com outras pessoas também, outros temas que aquela pessoa está trabalhando, o que a pessoa está se focando a estudar. E tem um amigo meu que fez uma dissertação que eu gostei muito da apresentação dele, por sinal, né? Ele depois, quando foi fazer a defesa, eu estava presente na defesa, ele falava sobre a parte de intuição e racionalidade. Não propriamente do trabalho que ele fez, mas o desenvolvimento do trabalho durante o ano. Nós conversamos muito sobre isso, porque ele tinha uma intenção inicial de trabalhar em cima daquele desastre que aconteceu no Rio Hudson. Vocês já ouviram falar dessa história? Tem até um filme dele, chama-se Sully, O Milagre do Rio Hudson. Não é um filme muito novo, assim, e o acontecimento também não é muito longínquo, né? Esse desastre ele aconteceu em 2009 em Nova York. O que aconteceu? Um avião que estava... ele tinha acabado de decolar, e aí aconteceu que ele acabou colidindo com pássaros, e os pássaros entraram nas duas turbinas, e então o piloto perdeu os dois motores, né, as duas turbinas do avião, o que acabou levando ele à necessidade de fazer um pouso forçado. Só que durante aqueles instantes ali em que ele foi tomar os primeiros procedimentos de emergência, ele percebeu que ele foi perdendo muita altitude, ele não teria mais condição de voltar para onde ele decolou e nem ir para o aeroporto que se seguia. Então ele toma a decisão de descer no próprio rio, né? Ele pousa no rio. O grande milagre na história é que todos sobreviveram, só que o dilema do filme ele vai girar em torno do que aconteceu depois. É óbvio que o piloto ficou visto como um herói por toda a população, né? Todas as pessoas que ele salvou, os familiares, foi notícia constante. No entanto, ele acabou sendo bastante questionado, porque na ocasião do inquérito da queda do avião, nesse inquérito, o que aconteceu? As pessoas começaram a questionar e fazer simulações científicas, estudos, e os engenheiros e aquela coisa toda, e nesse instante, né, começaram a tentar colocar a culpa nele. Mostraram por questões científicas que ele teria condição de voltar para o aeroporto. Por quê? Porque assim, é óbvio que teve um inquérito depois disso, porque apesar dele salvar todo mundo, houve uma perda material grande, né? O avião, de fato, foi perda total, ele afundou, né, no rio e tal. Acho que até depois recuperaram o avião, mas há uma perda de dinheiro grande, seguradora envolvida, essas coisas. E ontem eu assisti esse filme, né? Aproveitei que estava um tempo mais tranquilo, de folga, e assisti esse filme com os meus filhos. E eu queria dividir com vocês um aspecto interessante disso tudo, do filme, e que pode ser aplicado na nossa vida hoje,
que tem a ver com um tema que eu também defendi na minha dissertação no mestrado e que eu acho que é uma coisa que é um ponto-chave que falta muito nos nossos dias hoje, né? A começar por esse momento mesmo que nós estamos aqui, né? Vocês observam que live é aquela coisa, né? Entra pessoa, sai pessoa, entra pessoa, sai pessoa, entra pessoa, sai pessoa. Existe uma dificuldade nossa, né, no nosso mundo atual, das pessoas permanecerem nas coisas, delas se aprofundarem em temas, delas durarem diante de alguma coisa. As pessoas hoje elas estão de alguma forma viciadas em novidades. E isso a gente transporta para várias realidades da nossa vida. Então, assim, é muito grande a quantidade de pessoas que às vezes me procuram no direct ou às vezes nos atendimentos, insatisfeita, por exemplo, com o seu trabalho. É que eu já trabalho muito tempo com isso daqui. Eu estou enjoado do meu trabalho. Ou então as pessoas que enfrentam essa espécie de tédio, né, no seu próprio relacionamento. A tentativa de buscar... O que é a tentativa de você buscar novos parceiros? A infidelidade conjugal, o amor acabou, essa coisa toda, né, que as pessoas ficam. Ou seja, esse anseio do ser humano por essa novidade, né? Isso pode ser explicado, inclusive, neurocientificamente. Quando a gente fala lá sobre a questão da dopamina, a dopamina ela tem essa questão de levar o ser humano à busca, né? A motivação, a desejar coisas. Mas, de forma alguma, a gente tem como explicar os desejos mais profundos e as decisões humanas simplesmente por um comportamento material de neurotransmissores no nosso cérebro. Isso aí é o que faz muitas terapias hoje serem profundamente ineficazes, porque isso não responde tudo, né? O ser humano não é só isso, o ser humano não é só a parte material. Ontem, inclusive, eu fiz uma brincadeira aqui, né, e que eu pretendo repetir aí com uma certa frequência. Acho que às sextas-feiras eu vou abrir sempre uma caixinha para vocês fazendo um chat GPT versus terapeuta, né? Foi isso que eu fiz ontem. Eu acho que a caixinha ainda tá lá. Quem ainda quiser aproveitar, fazer pergunta, o que eu faço? A pessoa faz a pergunta e eu coloco lá o chat GPT para responder a pessoa como se o chat GPT fosse o terapeuta, a inteligência artificial. E aí eu te dou ali a resposta que o chat GPT te dá e depois eu te dou uma resposta sobre o assunto. E pasmem, assim, eu não sou crítico completamente do uso da inteligência artificial, não. Eu o utilizo bastante. E vocês vão perceber conselhos muito acertados ali. Mas alguém consegue perceber qual a diferença que existe entre a inteligência artificial e propriamente a visão de uma pessoa viva, de carne e osso, com um coração pujante dentro do seu peito? Vocês conseguem perceber a diferença que existe entre uma coisa e outra, sobretudo quando a gente vai falar de terapia? Conseguem perceber essa diferença? Tudo isso que eu tô falando, tá? Não é despropositado com o início da nossa live aqui, que eu comecei a falar sobre o desastre no Rio Hudson. Vocês conseguem perceber? Tá, que bom que vocês... Então, aqui, Sexto Céu é a Joyce aqui, tá falando aqui, né? Claro. Então, talvez essa percepção vocês até tenham, mas talvez não saibam explicar. E não sabendo explicar, às vezes a gente não tem as motivações para fazer as escolhas certas na nossa vida com relação a isso. Enquanto eu vi esse filme com meus filhos ontem, duas coisas me chamaram muita atenção. Uma delas é externa ao filme, porque um dos meus filhos ficava assim, né, durante o filme: pai, e agora? O avião vai cair? Pai, ele vai fazer isso? Pai. E agora? Aconteceu isso e aconteceu aquilo? E não era o dos menores, não era o de 2 anos, não, que fazia isso. E chegou um momento que eu tive que dar um pause no filme e falar assim: calma, filho, aguenta sua emoção e assiste o filme. O que acontece no nosso tempo de hoje, na nossa vida hoje, em vários campos dela, né? Desde os nossos relacionamentos na nossa família, a nosso emprego, a nossa vida com Deus, a todos os campos da nossa vida. O que acontece? Vocês são muito acelerados para tomar decisões, para agirem. E muitas das vezes vocês agem, vocês adotam a postura ativa do cérebro de vocês, sem permitir que haja um momento antes de passividade. Aristóteles ele vai dizer o seguinte, que tudo que existe no mundo interior de um homem adentra pelos sentidos.
Mas se nós não estamos atentos aos nossos sentidos, né? Se nós não paramos para ver as coisas com calma, ouvir as coisas com calma, se nós não demoramos na presença de algumas coisas, nós não conseguimos imprimir no nosso coração, na nossa mente, o que nós chamamos dos, entre aspas, fantasmas, que Aristóteles usa, né? O que são os fantasmas? Tudo aquilo que entra no interior do ser humano adentra pelos sentidos. Então, primeiro, a gente vê as coisas e aquilo vira uma imagem dentro de nós, né? Por exemplo, aqui eu estou aqui diante de mim, aqui no estacionamento, olhando um cone. O cone, ele vai entrar no meu imaginário. Não necessariamente este cone que eu estou vendo. Eu vou criar uma forma dentro de mim, que eu vou chamar de fantasma, né? E essa forma, ela vai servir como um combustível, como um material futuro, para, combinando eles, através da imaginação, eu poder tomar novas decisões na vida, né? Eu imaginar e eu poder criar novos roteiros futuros para a minha vida. Então veja, se eu não dou atenção a essa atividade, né, do sentir, do contemplar, do receber, e eu já quero tomar decisões, se eu já emprego o pensamento crítico, né, querendo digerir um raciocínio, um conhecimento que ainda não está dentro de mim, o que vai acontecer? Pense no seguinte, pense na analogia da digestão, né? O pensamento crítico, essa coisa da gente criticar as coisas, ter opinião sobre as coisas, é como se fosse o suco gástrico. E as imagens que a gente vê, os sons que a gente ouve, as cenas da vida que a gente contempla, elas são como se fosse esse bolo alimentar. Se eu começo a tentar criticar as coisas, ter opinião sobre as coisas, sem antes ter esse bolo alimentar, eu vou causar uma úlcera. Então muitos de nós sofremos hoje de úlceras intelectuais. E é por isso que lá hoje, já deve estar saindo, depois vocês dão uma olhada lá. O primeiro story eu botei uma matéria que saiu no G1 falando sobre uma das palavras que entraram mais foram maior destaque no dicionário, foram mais procuradas na internet em 2024. É uma palavra em inglês que chama-se brain rot, que significa cérebro podre, que é exatamente essa característica que nós temos hoje de ficar pulando de conteúdo superficial em conteúdo superficial. Essa característica aqui, ó, cultural do próprio Instagram, de entra em live, sai de live, entra em live, sai de live, para ver isso, para ver aquilo, passa rios, muda não sei o quê, e ninguém se aprofunda em nada. O que eu quero convidar para vocês, principalmente vocês aqui que estão me acompanhando no Papo Matinal, eu vejo que tem algumas pessoas que se repetem aqui, estão constantemente aqui. Queridos, permaneçam aqui. Se vocês não permanecerem aqui, vocês não vão aprender nada do que eu estou falando aqui. Vocês vão achar que estão entendendo, mas no fundo, vocês não vão estar entendendo nada do que eu estou falando. Há necessidade de haver uma permanência. O ser humano precisa demorar nas coisas. E uma outra questão que eu percebi no filme também, e essa já não é externa, não é simplesmente da cena ali com relação aos meus filhos. Mas é que é o seguinte, em todo instante que o comandante ele era questionado, olha, você poderia ter voltado. Chegou um momento que falaram para ele o seguinte, olha, o seu motor esquerdo, ele não tinha parado. Os cientistas provaram isso. Eles provaram que ele estava em baixa rotação. Cara, naquele instante ele olhou assim, parou. Era um piloto que tinha 42 anos de experiência. Não é 42 anos de vida. Ele já tinha sido piloto militar, né? Já tinha 42 anos de aviação. Veja, eu tenho 39 anos agora. Eu ainda não tenho de vida o que ele já tinha de experiência na ocasião do desastre. E olha como que... E era engraçado como você vê os inquisidores ali, né? Os juízes muito mais novos e às vezes até numa postura de desrespeito à experiência que ele tinha, né? Sempre exaltando a questão da figura científica, que os engenheiros disseram, mas nesse instante que ele foi acusado disso, ele disse assim, não, eu não acredito, eu estava sem o motor esquerdo. O que ele estava dizendo em última instância ali? Ele estava dizendo o seguinte, cara, eu acredito no que eu vi, eu acredito no que eu ouvi, eu acredito no que eu experimentei naquele instante. Bem, vejam um filme depois que eu acho que vai ser uma experiência muito porreta para vocês ali. É um filme muito legal, prende a atenção e tem um ensinamento muito legal. Mas o que eu queria exaltar nessa questão é essa visão holística do comandante. O comandante ali ele não tinha provas matemáticas ou científicas para tomar uma decisão. Na verdade, um comandante, né? Isso aqui eu falo isso com propriedade.
pela experiência que eu tenho na Marinha, muitas das vezes nós não temos na mão a questão científica para tomar as decisões. Tudo que nós temos naquele instante é um pouco do nosso sentimento, é um pouco da intuição. Que, claro, ela se forma sim pelo conhecimento que nós temos científico das coisas, os estudos que nós temos sobre alguma matéria, mas tudo isso precisa virar um conglomerado e adentrar a nossa inteligência de tal forma que a gente tenha a seguinte experiência, que é a experiência do intelecto, né? Essa experiência de estar olhando tudo como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Essa visão da vida sincronizada. Veja que a gente vive essa experiência até mesmo quando a gente faz algumas coisas na vida, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando você aprende a andar de bicicleta, você aprende ali como guiar o guidão, como você precisa pedalar, o que você precisa para equilibrar. Mas depois disso, é necessário para você andar bem de bicicleta que você tenha uma disposição orgânica, né? Você já não pode mais, e dirigir assim também, você já não pode mais focar sua atenção simplesmente em guiar o volante, simplesmente em passar a marcha, simplesmente em pedalar, no caso da bicicleta. Você precisa ter uma atenção orgânica, a um todo, a uma sincronia, a um conjunto de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Se você foca a tua atenção em uma só coisa, você cai da bicicleta ou você bate com o carro, não é verdade? Assim precisa ser, muitas das vezes, a nossa visão na vida, né? Só que isso a gente não adquire pelo estudo formal o tempo todo, né? Querendo ler, querendo aprender as coisas. É necessário adquirir essa ciência um pouco infusa da coisa. E a gente só faz isso aprendendo a contemplar o mundo, aprendendo a ter um olhar mais poético sobre a vida. Sabe o que falta na nossa vida hoje? Falta pra gente poesia. Falta nessa vida você estar mais atento às coisas e ter uma postura um pouco mais passiva, receber um pouco mais, confiar um pouco mais nos seus sentidos, aguçar os seus sentidos. Veja que eu gosto muito daquelas pessoas que gostam de por exemplo, experimentar vinhos, né? Me fugiu o nome da palavra agora aqui. Degustação, né? Você fazer uma degustação de alguma coisa. Observa que uma pessoa que entende de vinho, por exemplo, ela consegue perceber nuances, diferenças no vinho que meros mortais aqui não conseguem perceber. Então ele consegue perceber que um tem um tanino mais aguçado ali, o outro ali tem uma característica mais amadeirada. Para quem não conhece de vinho, qualquer vinho é vinho, não é verdade? Há pessoas que dizem que, por exemplo, os esquimós, eles conseguem identificar diversos tipos de branco. Cara, para mim, que sou um ignorante, que tem uma visão bruta da realidade, o branco é branco. Então veja que essa finura da coisa é isso que vai nos dar sabedoria diante da vida. São esses detalhes que marcam a vida. Então parece que eu estou falando de coisas aqui que não tem a ver, por exemplo, com família, que não tem a ver com o teu estudo, que não tem a ver com a tua profissão, mas veja só, o que vai fazer diferença na tua vida profissional hoje? É você saber fazer aquele detalhezinho de uma forma como ninguém faz. É você chegar no seu casamento, no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, e você conseguir perceber aquele detalhe, aquela delicadeza que ninguém percebe. Aquela coisa pequena que ninguém identifica. A gente só consegue viver bem na vida quando a gente aprende a se diferenciar dos outros, a se diferenciar do comum, a ganhar uma personalidade que seja detalhista nesse aspecto. Tá bom, meus amigos? Eu já passei bastante do horário aqui, 8h01, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço, tá? E um bom dia, uma boa jornada para todos. Fiquem com Deus, um abraço.